Olá! Hoje a gente mergulha direto no capítulo 35 do segundo livro de Crônicas. É um relato assim que começa com uma festa religiosa enorme e termina de um jeito bem trágico, né? É, exato, é uma montanha-russa de eventos. O capítulo já começa descrevendo como o rei Josias organizou uma Páscoa lá em Jerusalém. E olha, não foi uma Páscoa qualquer. Pelo texto foi algo monumental mesmo. Sim, monumental. A preparação foi super detalhada, os sacerdotes, os levitas, cada um na sua função, sabe? E foram encorajados, motivados pelo rei. E tem aquela instrução para os levitas, né? Os instrutores de Israel, para colocar a arca sagrada de volta do templo. É aquele que Salomão construiu. Isso marcando o fim daquela fase de ficar transportando a arca. Era um retorno à ordem, tipo como deveria ser. E essa questão da ordem é muito forte aqui. É fascinante. Com certeza. O texto faz questão de dizer que tudo seguiu as leis de Moisés e as diretrizes de Davi, de Salomão, organização por famílias, as subdivisões para o serviço, a consagração de todo mundo. Tudo certinho. Exato. Tudo voltando às instruções originais. Mostra bem o esforço do Josias para restaurar a prática religiosa correta, né? É verdade. E a generosidade envolvida foi algo notável. O próprio rei Josias doou 30.000 ovelhas e cabritos, mais 3.000 bois. Imagina só. Uma quantidade imensa. E não só ele, os oficiais, os líderes dos levitas, também contribuíram com milhares de animais para as ofertas. A logística disso deve ter sido uma loucura. Sem dúvida. E o texto reforça essa escala toda. Diz que, olha, não se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Pensa nisso. Uau! Nenhum rei antes tinha feito algo assim, envolvendo tanta gente. Sacerdotes, levitas, o povo todo de Judá e Israel que estava lá. Foi no 18º ano do reinado dele. Um ponto alto, então? Um auge, com certeza. Um momento de restauração e unidade. Pois é. Mas aí a história muda completamente. De um jeito brusco mesmo. O texto fala: depois de tudo isso, havendo Josias já posto em ordem o templo, quer dizer, logo depois dessa festa toda, Exatamente. Surge o faraó Neco, do Egito, subindo para batalhar lá em Carquemis. e o Josias decide ir ao encontro dele, tentar impedir, né? Uma decisão curiosa, no mínimo. E o Neco ainda manda um aviso. Manda mensageiros dizendo que a guerra não era contra Judá. E solta uma advertência bem séria. Qual era mesmo? Ele diz tipo, Deus me disse para me apressar. Deixa de te opor a Deus que está comigo para que ele não te destrua. Uma mensagem forte, né? Muito forte. E atribuída a Deus, o mesmo Deus que o Josias servia. Pois é, mas o Josias não recua. Não, ele ignora e ainda se esforça para ir para a batalha, lá na planície de Megido. O texto é claro, ele ignorou o aviso de Neco como vindo da boca de Deus. E o resultado é o que a gente sabe. Trágico. Os arqueiros acertam o rei Josias. Ele fica gravemente ferido. É levado de volta para Jerusalém e morre lá. O grande reformador morre numa batalha que, aparentemente, nem era dele. Exato. E aí fica a pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar. Por que o Josias, um rei tão dedicado à lei de Deus, ignoraria um aviso que o próprio Neco disse vir de Deus? Será que foi excesso de confiança depois das reformas? Tipo, achou que nada podia dar errado? É uma possibilidade, sim. Ou talvez uma decisão política que deu muito errado, tentando afirmar a independência de Judá, talvez. Pode ser. O texto não explica o motivo dele, né? Só mostra as ações e a consequência fatal. Fica essa lacuna. Alguns sugerem que foi uma falha em discernir a vontade de Deus naquele momento específico, mesmo vindo por um canal inesperado como um rei estrangeiro. É, faz sentido pensar nisso também. E a morte dele causou uma comoção geral. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias até compôs lamentações que viraram tradição. Sim, mostra o impacto que ele teve. O capítulo termina falando dos atos dele, da devoção, que estão registrados lá nos livros dos reis. Então, resumindo, é um capítulo de contrastes muito fortes. Começa no ápice da restauração religiosa, a maior Páscoa da história. E termina com a morte súbita e meio inexplicável desse rei tão importante em batalha. É uma virada impressionante. E os eventos políticos, militares, como que a fidelidade à lei
tão forte na primeira parte, se conecta com essa decisão do Josias na segunda parte, principalmente com aquele aviso divino que o Neco deu. É verdade. É um convite para a gente refletir sobre as ambiguidades da história, as complexidades da liderança, mesmo a mais devota. A história do Josias mostra como momentos de grande fervor espiritual podem ser seguidos por decisões humanas, com consequências trágicas e inesperadas. Fica essa reflexão.